De acordo com o Ministério da Justiça, o paciente suspeito de estar infectado com o vírus Ebola entrou com pedido de refúgio político. Os motivos que levaram a esse pedido são mantidos sob sigilo. Enquanto aguarda por uma resposta, ele recebeu um protocolo da Polícia Federal que tem validade por 1 ano. William, é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Luísa. Bom, eu convidei o professor Saldiva para dar uma explicação para a gente. O Brasil está tenso em relação a esses casos de ebola, ao primeiro caso de ebola, mas já criou um clima não muito bom, Saldiva. Por isso que eu quero que você explique um pouco para a gente o que é essa doença e quando ela surgiu e onde surgiu. Bom, o ebola não é novo. Ele está rodando aí pelo mundo há mais ou menos 40 anos. Geralmente, só que ele era considerado circunscrito à África. Isso fez com que ele entrasse naquela categoria de doenças negligenciadas, ou eu chamo mais de populações negligenciadas, né? E o ebola é basicamente o resultado da invasão do ser humano a lugares onde esses vírus estão guardados. A gente não sabe quem é o reservatório, que o bicho que conseguiu fazer isso. Pois é, esse telão aqui, por exemplo, esse ali que é o vírus, não é isso? Isso. Ele, aqui, descoberto em 1976, no primeiro caso no Sudão e depois República Democrática do Congo, não é? Isso, depois foi para a Costa do Marfim e aí você vai ver que é com uma letalidade muito grande. Vamos à próxima tela aí, que a próxima tela, na verdade, tem a questão da transmissão. Ele foi descoberto no morcego? A certeza do maior, aparentemente vários animais podem ser potencialmente reservatórios, né? Inclusive, tem uma pergunta aqui do Resieri Marcato, do interior de São Paulo, inclusive animais domésticos? Essa ninguém sabe ainda. A resposta eu não consigo dar ainda, mas aparentemente o que acontece? Como esses animais, possivelmente o antílope, eles são utilizados para comida. Lá na África, né? Na África. Então, o que aparentemente o ebola, você contrai o ebola não por via respiratória, embora há uma suspeita que alguns casos tenham sido por via respiratória. Mas ele é basicamente, ele é dependente de sangue, secreções. Então, as pessoas deixam restos de sangue, se pega, põe na boca, ele absorve. E o problema do ebola, além da alta letalidade, o tempo de incubação, que é muito longo. Tem até ali de 2 a 21 dias, é isso, né? Pois é, então você pode viajar tranquilamente para um lugar, não ter sintoma nenhum e passar com uma viagem aérea, né? Se você tivesse no tempo da gripe espanhola, as pessoas morriam ou desenvolviam sintomas ao longo da viagem. Você disse que ele é transmitido através de fluidos. Esses fluidos, basicamente, ele precisa entrar para dentro do seu organismo. Então, se você pegar, por exemplo, em algum fluido e não passar a mão na boca ou lavar, há possibilidade, por exemplo, usar um álcool gel e tirar aquele... Se você tiver um ferimento na pele, uma pequena solução de continuidade pode acontecer. Mas qual que é a limpeza que se faz? É álcool gel. Embora por exemplo, a enfermeira que morreu na Espanha, ela tinha proteção. Então, possivelmente, ela não se contaminou no contato direto com o paciente, mas manipulando o material ao qual o paciente teve cuidado. Vamos ver a próxima tela. A próxima tela são os sintomas, né? Quais são os sintomas? Então, febre, fraqueza, dores musculares, dor de cabeça e garganta. Pode ser confundido com outras doenças, dengue, malária? Gripe comum, dengue, o chikungunya que está entrando também no Brasil. Então, o que vai acontecer é que vai ter uma percepção do risco muito maior do que o risco real. Esse paciente aí pode estar com uma dengue, por exemplo? Pode estar perfeitamente. Só que agora, por que demora tanto o resultado do exame? Não, porque ele é feito geralmente por uma reação que a gente chama de amplificação de DNA. Então, demora, tem um tempo da feitura do exame, né? Mas o que vai acontecer, veja, a razão pela qual o mundo está em alerta para o ebola é justamente a possibilidade de que pessoas assintomáticas estejam carregando o vírus, transmitindo o vírus através das suas secreções e colocando isso no mundo. Então, já vão começar a aparecer casos em vários lugares do mundo e, consequentemente, existe um potencial de transmissão além da África. Vamos para a próxima tela, mas mesmo a pessoa sem ter a febre, ela pode transmitir o vírus? Sim.
Esse que é o problema. Pessoas assintomáticas, antes de desenvolverem sintomas, elas podem ter o vírus nas suas secreções. É isso que faz o ebola poder se transmitir de uma pessoa para outra. É por isso a preocupação com esse africano do Guiné, né? Exatamente, como foi com o texano, como foi com a enfermeira, como foi com o cachorro, que estava absolutamente saudável daquela enfermeira espanhola, tiveram que sacrificar. Agora, você falou aí pelas vias respiratórias que pode ocorrer a transmissão. Quer dizer que, então, pode ocorrer a transmissão pelo ar? Esta é uma dúvida, mas existem alguns casos suspeitos disso de transmissão pelo ar. Mas aparentemente a maior parte dos casos documentados são pessoas ou que manipularam pacientes ou que comeram animais que possivelmente podiam estar contaminados com ebola. Evolução: vômito, diarreia, disfunção hepática, erupção cutânea, insuficiência renal. Bom, isso também, o que acontece com o ebola é que ele gruda no que a gente chama de tijolo dos nossos vasos, um ladrilho que reveste os nossos vasos. E ele começa, então, a fazer furos na nossa microcirculação. E esse é o mecanismo pelo qual você tem uma falência de múltiplos órgãos. Você começa a ter uma falência intestinal, o fígado começa a não responder. Então, no fundo, você tem o que a gente chama de falência de múltiplos órgãos. Mas, aparentemente, o maior mecanismo de morte no ebola é a disfunção respiratória. Agora, a pergunta que não quer calar: o Brasil está preparado para combater essa doença? Tanto quanto o resto do mundo está. Então não está? Não, ele está na medida que ele está fazendo, entrevistando as pessoas que chegam dos lugares que estão contaminados e informando as pessoas que, caso tenham algum sintoma, que procurem, como exatamente aconteceu aqui. Ninguém está preparado porque não tem a vacina ainda, não é isso? Não, a vacina existe, mas ela nunca foi, digamos, colocada em prática. Porque como é que você produz uma vacina contra o vírus? O mais frequente é você pegar um vírus bravo e amansar ele, que nem você faz com um cavalo bravo, né? Então você vai transfectando, você vai fazendo várias infecções e vai selecionando aqueles onde o animal sobrevive até que você tenha um vírus atenuado. E essa vacina existe disponível, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Mas ela nunca foi testada para a sua segurança e a sua eficiência, porque não era um problema do andar de cima do mundo. Enquanto isso afetava, eu chamo isso de racismo farmacológico ou medicamentoso, né? Mas no momento que ele começa a bater nas portas dos países desenvolvidos, então já se começou a colocar a vacina na rua. É possível que os testes revelem sobre a segurança da vacina em 1 ano. Portanto, o ebola ele terá a sua vida, felizmente, curta se a vacina funcionar e ela não for segura, se ela não for tóxica para as pessoas que estão... Não é muito tempo? Veja, nós vamos saber isso, infelizmente, contando corpos daqui a 1 ano. Espera-se que não. Espera-se que, pela sua alta letalidade, a doença fique, infelizmente, retida nos países que já estão sofrendo com isso. Saldiva, alguma pergunta importante que eu não fiz, que as pessoas precisam ser esclarecidas de casa? Eu só diria que as nossas maiores preocupações em quase tudo, quase nunca se materializam. E eu acredito que o ebola não vai ter essa penetração no Brasil. Nós temos outros problemas de saúde pública, por exemplo, a dengue e o chikungunya vão dar muito mais problema para nós nesse verão do que o ebola. Tá bom, obrigado, Saldiva. O ebola já matou 4.033 pessoas na África Ocidental. A ONU voltou a cobrar cooperação mundial no combate à doença. Em uma reunião de emergência, as Nações Unidas destacaram que a ajuda dos países continua vagarosa. No mês passado, a ONU pediu uma Macedônia, sudeste da Europa, foi provocada pelo ebola. Para aumentar a segurança, Estados Unidos e Inglaterra começaram a medir nos aeroportos a temperatura dos passageiros vindos da África. Paulo Saldiva, tem uma boa pergunta aqui do Leonardo Santos pelo Facebook. Boa noite a todos. Doutor Paulo Saldiva, o vírus é passível de mutação, já que nos Estados Unidos estão testando uma vacina? Todos os vírus são mutáveis. Mas felizmente a variabilidade genética do ebola parece ser menor. Por exemplo, o vírus da gripe, a força que ele tem é que ele é um camaleão imunológico. Ele varia, ele se esconde. Essa é a razão de seu sucesso em fazer epidemias globais durante todo o ano. O ebola aparentemente não adquiriu essa potencialidade. Agora, nada pode dizer que ele não possa ter. Se for, que Deus nos proteja. Mulaé estava destacando uma questão aí, né, Mulaé?
Duas questões. Uma é o seguinte, a alta letalidade, quer dizer, falamos em 4 mil mortes, mas em 8 mil casos. Ou seja, cada 2, aparentemente, 1 está morrendo. E o segundo é que a questão do ebola gerou uma outra epidemia nos Estados Unidos, que é uma epidemia de hipocondria. Os serviços médicos estão abarrotados, sobrecarregados de gente que chega para fazer teste e, com isso, está perturbando todo o serviço de saúde nos Estados Unidos. Umas pessoas são mais resistentes do que as outras, é isso? É isso, exatamente. Esse é o mecanismo pelo qual você desenvolve, por exemplo, o bacilo da tuberculose, porque algumas comunidades, como por exemplo os israelitas, como eles morreram muito por viverem confinados em guetos, aqueles que morriam rapidamente morreram. E os resistentes são isso. Em compensação, quando você vai para indígenas ou africanos, quando os missionários jesuítas vieram trazer, uma das razões que fez com que o Império Inca caísse e que que se dizimasse os índios foi a tuberculose e a gripe. Para fechar esse assunto, Rosângela Bodar, pelo Twitter, é possível que haja transmissão do ebola, por exemplo, no transporte público? Pode, teoricamente pode. Aliás, é o que acontece com a gripe, né? Nos episódios de gripe. Você tem uma pessoa que tosse, aquilo fica grudado e durante o tempo... Qualquer lugar pode ocorrer. Menos nas redes sociais. Nas redes sociais você tem um outro que é de bobeira, né? É alguma coisa que acontece que as pessoas ficam temendo, né? É isso que o Molayer falou. Existe um receio meio que atávico, acho que vem de você ter uma peste que venha. Isso é explorado até nos filmes, né, de epidemia e tal. E o ebola talvez seja a materialização mais sólida de um temor que existe para todos nós. Veja depois do intervalo, o grupo político... Nascemos no ovo, que vivemos na fazenda, que cantamos no